eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. Antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de já curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e compartilha esse vídeo com alguém que tá também precisando se informar de tudo que aconteceu nessa última semana, e aconteceu coisa, viu? Mas antes de começar o vídeo, eu tenho dois recadinhos pra dar. O primeiro é, eu quero pedir desculpa, porque tá tendo uma obra aqui do lado de fora do meu hotel. Eu tô na Coreia, né? Tá tendo uma obra do lado de fora do meu hotel, e eu acho que talvez vocês consigam ouvir alguma coisa, e eu esqueci a minha lapela. Eu esqueci lá em Bangkok, essa vida de ficar viajando pra lá e pra cá. Então talvez esteja pegando um pouco no microfone, mas deve ser pouco, então eu quero pedir desculpa aí pra vocês, caso vocês estejam, né, com esse som lindo aqui das ruas de Seul, sabe? Mas, enfim, esqueci. E o meu segundo recadinho é do nosso parceiro do vídeo de hoje, que é a EBAC. A EBAC é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Eu amo trazer a EBAC aqui, porque eu acho que abre muitas portas pra vocês. A EBAC é uma plataforma online, onde você pode fazer diversos cursos dos mais variados assuntos. E o melhor da EBAC é que os cursos que você faz lá, você pode começar sem saber absolutamente nada do assunto, tipo zero mesmo, e você sai do curso prontinho pra entrar no mercado de trabalho. Não só você sai do curso sabendo tudo que você precisa pra já ser inserido no mercado de trabalho, como você ainda por cima sai com um projeto pro seu portfólio, pra você não ir de mãos vazias pra se apresentar aí nesse mundão pra trabalhar. A EBAC tem cursos dos mais diversos assuntos. Você pode aprender a programar, você pode aprender a gravar vídeos, você pode aprender a fazer roteiro, você pode aprender design, você pode aprender sobre marketing, você pode aprender a administrar uma empresa. A EBAC tá aí inserida a quase todas as áreas. Então, por exemplo, digamos assim que você queira começar sua loja online, tem curso pra você aprender como tocar um negócio online, tem curso pra você aprender a fazer o seu site online, tem curso pra você aprender a administrar a sua empresa, tem curso pra você aprender a fazer o marketing da sua loja. Tudo que você queira começar, assim, de trabalho, tem um curso da EBAC pra você. O que eu acho muito legal deles é que eu sempre recebo tantos e-mails, né, de tanta gente que quer mudar de área, que não sabe o que fazer de faculdade, que não sabe que área seguir, que não sabe o que quer fazer, que tá infeliz com o seu trabalho, e a EBAC é uma oportunidade muito boa pra você começar numa outra área, pra você ver se você gosta daquilo, pra você já mudar de área caso você esteja em alguma coisa que você não gosta, de um jeito muito flexível, porque não importa onde você tá, em que lugar desse mundo você tá, você pode fazer o curso de EBAC porque ele é 100% online, e você faz no seu tempo, porque você pode assistir as aulas quando você tem tempo livre, seja você no ônibus, seja você no intervalo da aula, seja você em casa sozinho, de madrugada, quando você quiser. Todos os cursos da EBAC são feitos por profissionais que estão inseridos no mercado de trabalho, então eles trabalham com isso e eles sabem o que é que você precisa pra trabalhar com isso também, então você não vai ficar aprendendo coisa inútil. E se você usar o meu cupom de desconto, você tem desconto em qualquer curso da EBAC. Então você pode clicar no link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo e usar o cupom de desconto. E agora, vamos pro vídeo. E a primeira notícia é uma notícia não tão legal assim, mas eu espero conseguir acalmar vocês no final do que eu vou falar, tá? A proibição do casamento homoafetivo foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Isso aconteceu nessa terça-feira, no dia 10. A proibição foi aprovada com 12 votos contra 5. Mas isso não significa que vai acontecer de fato essa proibição, porque agora esse texto vai para uma outra comissão, que é a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. E aí ele precisa ser votado novamente por essa comissão. Se ele avançar, se esse texto avançar nessa comissão, o que todo mundo fala que é muito difícil que aconteça, ele ainda iria para uma outra comissão depois disso, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante de todas, inclusive. E aí depois ela ainda iria pro plenário, pra depois ir pro Senado. Entendeu? Quantas etapas ainda falta para que isso possa ser de fato uma coisa um pouco mais concreta? E não só isso, o STF ainda poderia, caso esse texto seja aprovado de fato, ele ainda poderia se intrometer e considerar esse texto inconstitucional, que é o que muita gente tem argumentado, inclusive a própria OAB já declarou que considera esse texto inconstitucional. Inclusive, caso você não saiba, foi o próprio STF que decidiu, em 2011, a aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo de forma unânime. O que acontece é que, assim, o casamento homoafetivo no Brasil, ele não existe uma lei que diga: beleza, gente do mesmo sexo pode casar. Essa lei, ela não existe. Mas existe um entendimento, uma decisão de que seria constitucional que pessoas do mesmo sexo pudessem casar e ter os mesmos direitos de casais hétero. Então, apesar de todo esse papo ser absolutamente ridículo, quem fez esse texto foi o pastor Eurico, ou seja, né, pastor, tá fazendo ali baseado na crença, na fé dele, uma lei
para um país inteiro. E é uma mudança, na verdade, no Código Civil para deixar explícito que casais homoafetivos não teriam os mesmos direitos de casais heterossexuais, porque a justificativa dele é que esses casais, eles usam uma palavra engraçada, deixa eu ver se eu acho aqui nesse texto. Porque, segundo ele, o casamento com pessoas do mesmo sexo não proporciona à sociedade a eficácia especial da procriação. Me incomoda tanto, mas me incomoda tanto. Gente, me incomoda num nível que vocês não conseguem entender. Assim, o quanto que incomoda no âmago do meu ser quando procriação, ter filhos, é usado como essa coisa mágica que é o objetivo de tudo na vida. Me incomoda de uma forma que tem que ter um ganho social, seu único ganho social, o único jeito de você ser uma pessoa boa pra sociedade se você tiver filhos. Sinceramente, se você for um pai merda e for ter filhos merda, é melhor que não tenha. Acho que esse é o ganho social que você pode dar no mundo. Não ter filhos se seus filhos forem ser uns babacas igual a você. Mas enfim, tá rolando isso, foi aprovado nessa primeira comissão. Não significa que vai ser aprovado por todas, tem um caminho muito longo, de fato, até que isso seja uma possibilidade real e muito provavelmente vai ser barrado bem antes. Só é absolutamente ridículo que a gente tem que lidar com isso, a essa altura do campeonato 2023. Tanta coisa acontecendo. E é isso que é preocupante, sinceramente, viu? Já que a gente tá falando aqui de casamento homoafetivo, né, etc., novo membro da comunidade LGBTQIA+, é um Bolsonaro. Pelo menos é o que diz o ex-assessor do Renan Bolsonaro, que também seria, de acordo com ele, ex-namorado do Renan. Essa história já tá rolando há algum tempo. Só que o que acontece é que nessa semana o Renan cometeu o pior erro que uma pessoa pode cometer. Ele resolveu dar uma entrevista pro Léo Dias. Não consigo pensar em outras coisas que podem ser tão erradas quanto essa decisão. E aí, eu não sei o que o Renan tava esperando, porque chegou lá pra ser entrevistado pelo Léo Dias e o Léo Dias chegou com prints que foram juramentados em cartório do ex-assessor do Renan, com mensagens onde o Renan dizia que amava ele, pedia pra eles darem uma rapidinha, pra ele trazer camisinha, entre outras. Não só isso, mas também teria sido vazado um nude do Renan Bolsonaro, que não tem como a gente saber se seria de fato ele ou não. Dizem que teria sido esse Diego, que é o ex-assessor dele, que teria vazado esse nude. Não consegui encontrar nada que de fato confirmasse que teria sido isso mesmo, e não que seja uma imagem falsa, né? Afinal, hoje em dia, muitas imagens falsas. Mas começou a circular isso no meio de toda essa coisa de prints e tal, então pode ser que seja. E o que eu acho, a parte mais triste dessa história toda, é que se não fosse pelo pai do Renan, o Bolsonaro, ser extremamente homofóbico e já ter dito que ele prefere ter um filho ladrão do que ter um filho gay, se ele fosse só um cara minimamente razoável, nada disso seria um problema. Porque, e daí, né? Que ele é gay. E se ele de fato for gay, que horrível e péssimo você não ter a liberdade de ser de fato quem você é, por medo da desaprovação da sua família, porque você quer tanto a aprovação do seu pai, e você esconde as pessoas que você realmente ama da sua família, e se propõe a interpretar um papel pra ser aceitado. Porque nada disso seria polêmica se não fosse porque o pai dele é homofóbico. Não seria nenhuma polêmica. Tipo, beleza, tá bom, ele é gay, uau. Só é uma polêmica, só virou esse circo porque, teoricamente, é uma família que se coloca ali num espaço de nós somos uma família cristã, hétero, não pode ter gay, não pode ser fraco, mulher é bosta, dei uma fraquejada ali na minha outra filha. Se não se colocasse nesse lugar, tava tudo bem pra todo mundo. E também é muito, muito, muito triste que você, então, seja tirado do armário, arrancado. Ele foi arremessado do armário, assim. Jogaram o armário no chão, na real, com ele dentro. Na verdade, pegaram esse armário e jogaram esse armário, assim, pela janela da varanda, sim, com ele dentro. Foi junto com o armário, foi tudo, assim. Que isso aconteça pra expor algo sobre a família, sendo que isso nem deveria ser um problema. Mas é muito triste. Olha que bonito que isso não seria, né? Se no final das contas, se tudo fosse verdade, de repente o Bolsonaro falasse, não, filho, eu te amo de qualquer jeito, e virasse uma pessoa melhor por causa disso. Porque, sei lá, às vezes acontece, nunca se sabe. Tem pais, às vezes, que se transformam quando descobrem que os filhos são gays, assim, que reconhecem, então, que não é uma coisa de criação, que eles amam os filhos deles de qualquer jeito. Seria muito bonito se fosse essa a história no final. Pode ser que não seja, grande chance que não seja, mas que lindo seria. No meu mundo perfeito, vai ser assim. Bolsonaro tá agora abraçando o Renan e dizendo pra ele
que ama ele, não importa o que aconteça. E viralizou nessa semana um vídeo onde uma menina saindo da escola é pedida em casamento por um homem PM fardado, uma menina de 15 anos. E, gente, quero lembrar aqui pra vocês que, beleza, não é crime, infelizmente, um homem fardado velho desse ter relações com uma menina de 15 anos. Mas no Brasil ainda é crime casar com menos de 16 anos. A partir dos 16 só com autorização dos pais, apesar de que, sinceramente, eu acho que isso não deveria ser permitido de qualquer jeito. E que nós no Brasil temos um índice altíssimo de casamento infantil. E aqui eu só quero deixar uma mensagem. Eu acho que um bom medidor de saber se um relacionamento de fato é apropriado ou não é se perguntar, essa pessoa que tá se relacionando com essa outra pessoa da cidade, ela teria uma amizade, um amigo próximo? Ela teria, assim, um dos melhores amigos dessa pessoa com a mesma idade dessa pessoa que ela tá se relacionando? Um cara desse teria um melhor amigo de 15 anos? Se a resposta for não, eu acho muito triste que a gente ainda esteja num momento onde é possível que tenham pessoas que achem isso alguma coisa minimamente legal e aprovável. Que se casar cedo dessa forma pode ser algo louvável. Acho muito triste, de verdade. Eu desejo tudo de melhor pra essa menina. Eu desejo que ela ou alguém da família dela tenha maturidade pra lidar com essa situação. Eu, sinceramente, desejo que a gente tivesse leis melhores pra esse tipo de caso. Acho absolutamente terrível que a gente esteja batendo palma pra esse tipo de coisa. Muito triste. E Manaus, a cidade de Manaus, tá coberta por uma fumaça. As pessoas que moram em Manaus estão dizendo que elas estão tendo dificuldade de respirar, que chega a queimar as vias aéreas quando elas respiram. Tudo isso por causa da quantidade absurda de incêndios que estão acontecendo na Amazônia. A qualidade do ar foi considerada péssima. Os vídeos são super impressionantes, a cidade inteira com uma névoa de fumaça. E por que que isso tá acontecendo? Porque a Amazônia tá passando por uma seca histórica. A gente sempre pensa na Amazônia, né, como um lugar super úmido com muita chuva. E não é o que tem acontecido. Só em setembro houveram 80% mais focos de incêndio do que a média histórica. O que tá acontecendo no Brasil, a quantidade de secas, a quantidade de ondas de calor surreais que aconteceram tanto no inverno quanto agora no início da primavera, são um resultado direto do aquecimento global. Já saiu uma pesquisa que diz que o El Niño não é o grande causador de tudo que tá acontecendo esse ano. Que toda a seca, que todas as ondas de calor surreais que a gente tem visto, não só no Brasil, como no mundo inteiro, não são causadas apenas pelo El Niño. Elas seriam impossíveis de acontecer se não fosse pelo aquecimento global. O que é dito por vários especialistas é que o que tá acontecendo só vai se agravar cada vez mais. Que tudo que a gente tá vendo tá só começando. Eu tô falando tudo isso aqui porque eu acho que é muito importante que a partir de agora a gente tome decisões das nossas próprias vidas baseado em fatos concretos de coisas que estão acontecendo no mundo. É o jeito que eu tenho tomado as minhas decisões de vida, sabe? O motivo de eu estar viajando tanto, de estar tirando do papel coisas que eu queria tirar há muito tempo, é por causa disso. O mundo como a gente via ele alguns anos atrás, ele não vai ser mais o mesmo. Já foi dito por diversos cientistas e é impossível que a gente ignore isso. Vai se tornar cada vez mais difícil. Eu acho importante que a gente tome decisões agora do que a gente vai fazer, do que a gente quer pra nossa vida, com outro tipo de mentalidade, sabe? Porque a gente não sabe como o mundo vai estar daqui a 5 anos. E pode ter mudado muito. A gente tá com flores abrindo na Antártica. As coisas não vão ser mais a mesma coisa. É só um fato. Então tome as suas decisões de vida sabendo muito bem que a gente não sabe o que vai acontecer. Vou ler aqui um textinho de um alerta que fizeram pra Amazônia, tá? As consequências das mudanças climáticas previstas nas próximas décadas, se não for controlado o aquecimento global, são gravíssimas para o Amazonas. Implicam na perda de floresta amazônica e também em picos de temperatura que colocam em risco a própria vida humana. Saiu um estudo no Washington Post que diz que daqui a 27 anos, a capital amazonense viverá 258 dos 360 dias do ano com temperaturas mínimas acima dos 30 graus. Manaus vai ficar apenas atrás de Pekanbaru, na Indonésia, que vai enfrentar 344 dias de calor extremo. Ou seja, essa pesquisa diz que Manaus vai se tornar a segunda cidade do mundo mais quente. Então, boa sorte a todos nós. E agora, em mais notícias do fim do mundo, a gente precisa falar do que tá acontecendo entre Israel e a Palestina. O Hamas, que é um grupo de extrema-direita fundamentalista islâmico, fez o pior ataque a Israel desde 1973. Foram mais de 1000 pessoas
mortas nesses ataques. E aqui eu quero falar um pouco sobre a história desse conflito e como esse ataque muda muita coisa na política do Oriente Médio. Em primeiro lugar, esse ataque ele é péssimo para Israel no Oriente Médio. Israel sempre foi a maior potência militar do Oriente Médio. Eles têm um exército bilionário que é financiado pelos Estados Unidos. Ou seja, tem tudo do bom e do melhor, o melhor de tudo, que é apoiado pelo maior exército do mundo. E Israel sempre falou de boca cheia, que eles tinham uma equipe de inteligência militar muito grande, que eles tinham várias pessoas infiltradas e que eles conseguiam prever todos os ataques, que eles eram muito fodões. Isso expôs várias falhas de defesa de Israel. E obviamente que Israel não ia deixar por isso, e eles retaliaram e agora também já mataram mais de 1000 palestinos. E aqui a gente tem que falar sobre algumas coisas desse conflito. O Hamas, que é esse grupo fundamentalista islâmico de extrema direita, ele é considerado como uma criação de Israel. O conflito entre Israel e Palestina é um conflito mais antigo do que o Hamas. A verdade é que a guerra entre Israel e Palestina sempre foi um conflito em desequilíbrio total. A Palestina não tem um exército de fato, exército como a gente pensa, com equipamento, com treinamento. Eles têm basicamente ali algumas pessoas armadas, no seu melhor. Enquanto Israel tem um exército bilionário. Esse conflito ele sempre foi extremamente desigual. E se a gente voltar lá para os anos 80, os grupos mais fortes palestinos eram grupos seculares de esquerda. E uma das propostas dos grupos era a existência de 2 estados, o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Quando a gente fala de seculares, quer dizer que não são fundamentalistas religiosos, sabe? É uma galera, digamos assim, um pouquinho mais moderninha, sabe? E esses grupos mais seculares acabavam entrando em conflito com grupos de fundamentalistas religiosos. O que acontece é que antes esses grupos fundamentalistas religiosos, eles não eram organizados. Quem organizou a esses grupos se organizarem e fundarem o Hamas foi Israel, numa tentativa de enfraquecer o grupo de esquerda secular. Foi basicamente uma tentativa de desestruturar a Palestina, para assim ficar mais fácil de ocupar o território. Aquele dividir e conquistar, sabe? Só que isso claramente não deu certo. E o grupo dos Hamas se tornou cada vez mais forte. E o grupo dos Hamas é um grupo completamente anti-Israel. Então a gente tem o Estado de Israel que está há anos ocupando e promovendo o genocídio da população da Palestina. E numa tentativa de enfraquecer ainda mais esse povo, eles ajudaram a formar um outro grupo para brigar diretamente com essa galera mais secular. Só que isso acabou indo meio que contra eles. Eu acho que é muito importante a gente olhar pra isso e a gente entender que a gente pode perfeitamente se sentir mal pela morte de civis, que nada tem a ver com as escolhas dos seus próprios governos. A gente sabe muito bem disso, porque até algum tempo no Brasil a gente tinha um governo que não representava a maior parte da nossa população e a gente tinha que lidar com isso. E hoje em dia mesmo, a gente trocou de governo e eu posso te garantir que boa parte da população não é representada pelo governo que a gente tem. Daí, se a gente gosta dessa outra parte da população ou não, já é outra coisa, né? Mas é exatamente sobre isso que eu tô falando. A gente pode perfeitamente se sentir mal pelas mortes de todos os civis, mas entender as causas de todo esse conflito. Porque você entender a causa do porquê que tudo isso tá acontecendo não significa você justificar o que tá acontecendo ou achar legal o que tá acontecendo. Mas entender que cada ação tem uma causa. Há anos, o território da Palestina foi cada vez mais ocupado por Israel e Israel nunca quis entrar em um acordo, porque claramente Israel sempre teve uma posição de poder em relação à Palestina. Esse conflito, ele é um conflito completamente assimétrico. E o que tem acontecido agora é que outros países e outros grupos, especialmente outros grupos de extremistas religiosos de outros lugares, como por exemplo o Hezbollah no Líbano, têm ensaiado entrar e comprar essa briga. Tem havido um movimento aí de outros países talvez entrarem nessa briga também, o que seria absolutamente péssimo para Israel e tornaria essa guerra toda ainda maior e mais mortal. Esse conflito ainda tá muito, muito longe de acabar. As retaliações de Israel contra esse ataque ainda vão ser muito grandes. Israel já ordenou até agora o bloqueio total da faixa de Gaza. Tem proibição de entrar combustível e comida até para essas pessoas. O território inteiro palestino tá sem água, sem luz e sem fornecimento de gás. E isso não é uma coisa que vem acontecendo só agora. Por exemplo, em julho desse ano, foram cimentadas várias fontes de água da Palestina. E a gente pode sim olhar e ser contra o ato terrorista do Hamas contra civis de Israel, mas a gente não pode ignorar os atos terroristas de Israel contra o Estado da Palestina. Essa guerra tá muito longe de acabar. E, sinceramente, eu acho que ela só tem a piorar
a partir de agora. Principalmente se essa ameaça que tá tendo de outros grupos e de outros países comprarem essa briga, de fato acontecer. Eu acho que é importante a gente conseguir ser crítico a algo que está acontecendo, seja a gente pertencente a aquele grupo ou não. Você pode ser uma pessoa que pertence à comunidade judaica e ainda assim você ser contra os atos do governo de direita de Israel. E você pode sim apoiar a Palestina, apoiar o direito do povo palestino de ter o seu Estado reconhecido e assegurado e ainda assim ser contra atos de terrorismo de grupos de extrema direita. Você não precisa apoiar ninguém cegamente. Você pode sim ser uma pessoa crítica e entender as atitudes erradas e entender o que levaram a essas atitudes. Enquanto eu tava fazendo a pesquisa pra esse vídeo, eu assisti um vídeo muito legal de um estudioso. Ele é judeu e israelense e ele fala com todas as letras sobre o genocídio dos palestinos pelo governo de Israel. Eu acho que é tão importante a gente conseguir ter um pensamento crítico e entender sobre tudo isso e não simplesmente seguir cegamente nada, a gente conseguir olhar de fato as coisas como elas são e a gente entender o que é que pode ser feito e entender os erros. Eu acho que é tão importante a gente conseguir olhar de fato pra esse tipo de coisa com uma clareza, sem a cegueira de simplesmente apoiar alguma coisa cegamente, sabe? E eu preciso terminar esse vídeo falando exatamente sobre isso porque o próprio Justin Bieber fez um post onde ele apoiava o Estado de Israel usando uma foto de uma cidade destruída da faixa de Gaza, uma cidade palestina, que depois ele deletou, simplesmente postou o texto pedindo para as pessoas rezarem por Israel, sem a imagem e sem falar sobre isso. Que é claro que foi horrível o que aconteceu com Israel, mas a gente não pode ignorar o que tem acontecido com a Palestina há tanto tempo. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!